todas, todes e todos. Meu nome é Paula Mastroberti, sou professora do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Ilustrae, acordes semióticos entre artes gráficas e textos jornalísticos para a formação do artista ilustrador. Em 2020, eu fui contatada por Felipe Moura de Oliveira e Thaís Furtado, professores do curso de jornalismo da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para resolver um problema da disciplina jornalismo impresso. Devido ao confinamento compulsório causado pela Covid-19, a turma estava impedida de sair às ruas e fotografar para as matérias de sua revista Laboratório, a Sextante, que é uma revista tradicional do curso e existe desde 1989. Além disso, em virtude da suspensão de todas as atividades presenciais, a revista abandonaria temporariamente o suporte impresso e seria veiculada somente em mídia online. Organizei rapidamente, então, uma equipe de estudantes dos cursos de artes visuais para produzir ilustrações para a revista. A primeira edição digital, Janelas da Quarentena, foi uma experiência bem-sucedida e resultou, então, no projeto de extensão Ilustrae. O Ilustrae nasceu também de uma vontade de oportunizar aqueles que querem ilustrar uma experiência de atuação possível e ainda pouco valorizada pelos cursos de artes visuais, pois os nossos currículos prosseguem enfatizando as artes destinadas à exposição. Contudo, ao compartilharem uma mesma mídia ou suporte, textos e artes acabam por se integrarem, compondo um sistema semiótico complexo. Daí a necessidade de uma formação específica para aquele que se deseja ser artista ilustrador. Para fundamentar e justificar nosso projeto, recorremos ao sistema semiótico e pragmatista de Charles Sanders Peirce. A semiótica ampara nossas análises e o pragmatismo, tal como retomado por John Dewey e, mais recentemente, por Richard Schusterman, nos ajuda a conceber a arte como manifestação popular e como experiência de alcance e direito de todos e todas. Também nos fundamentamos em Gilles Deleuze e Félix Guattari para pensar um sistema semiótico em que as diferentes modalidades de expressão, verbal ou visual, cooperam entre si em dinâmica significativa. A ilustração e a imprensa têm suas raízes fincadas em terreno comum, a gravura. Com relação à ilustração jornalística, assinalo no século XIX o primeiro jornal ilustrado, o Illustrated London News, de 1842. No Brasil, a ilustração jornalística surge com a revista Ilustrada, publicada no Rio de Janeiro de 1876 a 1898. Ângelo Agostini, fundador da revista, é um artista conhecido e investiu também nas histórias em quadrinhos, uma novidade na imprensa internacional de sua época. Artistas formados em academias de belas artes ou mais conhecidos por suas atividades em pintura, como Di Cavalcanti ou Amílcar de Castro, eventualmente se dedicaram também à ilustração jornalística. Contudo, prefiro me referir àqueles que autodidatas foram criados dentro do meio jornalístico e do mercado editorial, inovando não só as artes gráficas, mas também o design, conduzindo assim a produção de periódicos à modernidade. Cito, por exemplo, José Carlos, ou J. Carlos, famoso pelas capas produzidas em estilo inconfundível para as revistas mais populares da época, como Careta, O Malho, Tico Tico e Fonfon. Mais recentemente, temos Paulo Carvalho Júnior, conhecido como Jaca, que começou ilustrando para o extinto jornal porto-alegrense Diário do Sul e depois passou a trabalhar para o Estado de São Paulo e a revista Veja. Apesar de priorizar os estudantes das artes visuais, o Ilustrae já acolheu inscrições de estudantes de outras áreas, como design, música e até mesmo da enfermagem. Isso porque partimos, como eu já disse, de uma perspectiva pragmatista, em que a arte deve ser uma experiência ao alcance de todos e todas. Os encontros da equipe acontecem online. Obedecemos ao cronograma semestral da disciplina Jornalismo Impresso. A revista Sextante Digital possui 6 seções e um número variável de matérias conforme os integrantes da disciplina de jornalismo.
As matérias circulam em torno de um único tema geral escolhido por eles. O Ilustraê participou, até o momento, de 7 editoriais. Embora a maior parte dos ilustradores opte por técnicas e ferramentas digitais, há quem apresente soluções alternativas, enriquecendo e diversificando de forma estimulante o visual da revista. O formato digital da Sextante permitiu a criação de uma galeria de arte com texto de apresentação, acervo de todas as artes produzidas e um breve perfil de cada artista participante. Cada artista recebe uma pauta para ilustrar. Ele precisa ler a pauta atentamente e pesquisar referências visuais sobre o assunto. Além disso, ele deve estar atento à qualidade técnica pensada para a reprodução digital ou impressa. Uma vantagem da mídia digital é que as ilustrações podem ser animadas. Toda a produção é acompanhada individualmente, através da plataforma Moodle. Cada artista gera um tópico próprio e nele vai depositando imagens do seu processo criativo. Apesar das orientações, é o autor da arte que deve, em primeiro lugar, sentir-se satisfeito com o seu trabalho e perceber-se evoluindo nesse processo. Tanto o projeto Ilustraê quanto a revista Sextante funcionam como incubadores dentro da universidade. Os estudantes de jornalismo e os estudantes de artes visuais, ao atuarem de forma colaborativa e orientada, percebem-se em aprendizado e experimentação laboratorial. Assim, apesar de o Ilustraê não se constituir como um curso, ele acaba funcionando como um lugar educativo de formação artística. A partir do retorno às rotinas presenciais, o Ilustraê ampliou sua visibilidade, realizando exposições em espaços locais. A primeira ocorreu no saguão da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação em maio de 2022. Em 2023, a segunda exposição teve a coordenação da professora Lilian Maus Junqueira e o apoio do Centro de Desenvolvimento da Expressão da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esta segunda edição da exposição incluiu oficinas voltadas para o público. Em ambas, nós distribuímos adesivos ou postais ilustrados pelos artistas. Bem, nesse trabalho apontei para a formação do artista ilustrador e dentro dela para a ilustração jornalística. As artes gráficas constituem um percurso de formação diferenciada e muitos estudantes ressentem-se de um preparo mais específico para atuar neste campo profissional. O projeto Ilustraê oferece-se como uma oportunidade para os artistas em formação. Porém, segue além disso. Ele se abre como um lugar de intersecção colaborativo entre as áreas de comunicação e artes visuais, contribuindo para colocar estes futuros profissionais em diálogo, delegando a estes as inevitáveis responsabilidades do exercer de cada função. Os estudantes aprendem a cumprir prazos e a entregar trabalhos tecnicamente qualificados, aprimorando o senso crítico sobre suas próprias produções. Na continuidade, queremos diversificar ainda mais nossas ações, incluindo outras possibilidades para o campo do artista ilustrador. Queremos abraçar todas as artes pensadas para reprodução em larga escala, como quadrinhos, jogos, animações. Enquanto não é possível uma formação específica dentro dessas modalidades em nosso currículo, trabalhamos por via extensionista, um lugar academicamente legítimo. É isso, muito obrigada.